Bem-vindo à Força do Agro, o melhor programa de agronegócio. Olha só, 22 de abril, Dia Internacional da Terra, o dia do nosso planeta. E aqui com a gente, Marcos Nakagawa, professor de sustentabilidade da ESPM, ESPM, né? Escola Superior de Publicidade e Marketing, e coordenador do Centro também ESPM de Desenvolvimento Socioambiental. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pela oportunidade para esse tema tão importante que é o nosso planeta Terra. Exatamente. Em dezembro de 2009, a Assembleia Geral das Nações Unidas determinou o Dia Internacional da Terra a ser celebrado todo 22 de abril. A Terra tem aproximadamente 5 bilhões de anos e 6 bilhões de habitantes. Muita gente e muito tempo. Uma data para promover atividades, troca de opiniões e visões sobre condições para viver em harmonia com a natureza, né, professor? Perfeito, é exatamente essa comemoração que a gente precisa, né, Joyce, para lembrar o quão importante é aonde nós estamos. Muitas vezes a gente só acorda, dá bom dia e a gente perdeu efetivamente a noção aonde nós estamos. E o planeta é a nossa casa, a gente tem que cuidar. Como a gente cuida da casa, tem que cuidar do planeta. É isso, né, Joyce? Muitas vezes a gente acaba trabalhando, estudando, entra na rotina e esquece que a gente está num lugar muito maior do que o nosso bairro, a nossa casa, o nosso país. E para quem já teve a oportunidade de viajar, de conhecer outros lugares, você começa a ver quão lindo é esse nosso planeta. Agora, professor, preservar o meio ambiente, cuidar do meio ambiente é um dever de todos, né? Exatamente, a gente precisa cuidar do nosso planeta, que é a nossa casa, como você falou, e mais do que isso, entender que a gente é parte, Joyce, de um ecossistema, né? Se um lugarzinho está doente, o outro também vai funcionar. É como se fosse o nosso corpo, né? Se você tem uma dor no joelho, você vai ficar com dificuldade de andar, dificuldade de fazer suas atividades, e o planeta Terra também. Se em algum lugar está faltando água, se em outro lugar teve lá um tsunami, se tem essa questão do aquecimento global, todo mundo que está interligado diretamente e indiretamente com esses feitos vai acabar sofrendo com essas questões. E o nosso agro, o agro brasileiro é muito sustentável, né? Ele já preserva, ele não desmata, ele não polui, ao contrário do que muita gente fala, né? Exatamente, o agro cada vez mais vem trazendo essas questões de sustentabilidade, vem trabalhando com vários indicadores, a gente vê cada vez mais vagas para profissionais na área de ESG, na área de gestão ambiental, dentro das fazendas, dos locais onde se trabalha com essas temáticas, mostrando que esses indicadores cada vez mais também são importantes, não só na indústria que faz a manufatura, mas também lá desde a base. E mais do que isso, né, Joyce? Os nossos grandes compradores globais, mundiais, começam a exigir esses indicadores, não só ambientais, mas também sociais e de governança. Por isso, cada vez mais o agro precisa colocar os temas do ESG, da sustentabilidade, no seu dia a dia do negócio. O ESG, às vezes o nosso público não gosta muito quando a gente fala desse termo, mas é um termo praticamente que é sustentabilidade. Sustentabilidade, quando a gente começou a falar lá atrás, parecia meio estranho. Hoje a gente entende que a sustentabilidade ela tem 3 pilares, social, econômico e ambiental. E é preciso ser sustentável para a gente poder produzir mais e menos terra, aumentar a lucratividade. Perfeito. Esse termo ASG ou ESG foi cunhado lá em 2005, 2004 pelo Pacto Global e pelo Banco Mundial e foi uma conversa muito mais forte colocado para o mundo financeiro, né? E o mundo financeiro que utiliza esse termo para poder dar crédito, para poder investir. Então, é uma linguagem que é muito financeira dos próprios investidores e que, nesse caso, todo mundo acaba trazendo isso. Mas, no fundo, é isso que você falou. Está todo mundo pensando no desenvolvimento sustentável, pensar como que a gente
traz o poder econômico juntamente com as questões ambientais e sociais. E aí dentro desse tripé que foi cunhado por John Elkington lá nos anos 90, mostra que cada vez mais a gente sim tem que ganhar lucro, tem que ter a parte financeira, que é o que move a nossa economia, mas também a gente precisa pensar nas questões ambientais e nas questões sociais. A gente volta já já com mais informações sobre esse tema. Temos um intervalo rapidinho e já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Siga nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1, falando aqui sobre ESG, querendo ou não, gostando ou não, foi um termo criado por outros países, o Brasil acaba seguindo porque o produtor rural ele não tem para onde ir. É o que você colocou, é o mercado financeiro para ele vender lá fora. São exigências que são impostas, mas são práticas já efetuadas aqui pelo nosso produtor rural. É isso, o Brasil sempre se desponta, né, Joyce, nessas questões ambientais, nessas questões sociais, a questão da energia limpa, que está sendo muito trabalhado, com a biomassa, com outras várias fontes. Então, o Brasil, sim, está sempre à frente dessas questões ligadas à sustentabilidade, ao termo do ESG, até que bons fundos de investimento vêm vindo para o Brasil para essas questões e cada vez mais o agro vai trabalhar com esses temas e mais do que isso, precisamos ter os indicadores e uma boa gestão nessa temática. A gente fala muito do agro, o agro já faz a parte dele, agora quem está na cidade também tem que preservar, também tem que ajudar. De que forma? Isso, todo mundo tem que estar nessa jornada da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, né? Desde todo mundo que está lá no nosso interior produzindo, desenvolvendo, trazendo essa riqueza para o nosso país, quanto também quem está na cidade fazendo suas atividades laborais dentro do seu dia a dia. E isso vai, com certeza, influenciar no dia a dia das pessoas, para que elas possam mudar de hábito, para que elas possam mudar de forma de vida e estilo de vida que leve em consideração não só, novamente, o financeiro, mas que as pessoas pensem, com certeza, no seu impacto ambiental e no seu impacto social. Aí entra também a questão da reciclagem, do reaproveitamento.
Perfeito, cada vez mais essa tal da economia regenerativa, economia circular, que os produtos, as empresas têm trabalhado cada vez mais com a nossa política nacional de resíduos sólidos, as prefeituras tentando acompanhar tudo que foi colocado dentro desse tópico e, com isso, nós, cidadãos, precisamos também fazer a nossa atividade em casa, reciclando, compostando, fazendo as atividades do nosso dia a dia, pensando no descarte, nos resíduos e como poder cada vez menos impactar o planeta. Professor, o senhor acha que na pandemia nós criamos hábitos que antes nós não tínhamos, hábitos bons que vieram para ficar, que também acabam impactando de forma positiva na preservação? Com certeza. A gente viu, né, muitos lugares aí no planeta sendo repovoado pelos animais, né? Muitas das nossas, do nosso dia a dia, a gente acabou reciclando mais, vários indicadores de reciclagem, porque a gente começou a ver o quanto a gente efetivamente consumia, produzia de resíduos, e isso vai acabar gerando uma nova economia, né? Depois a gente acabou esquecendo um pouco, mas dentro da curva houve um crescimento comparativamente ao nosso processo antes da pandemia. E quando a gente fala em terra, a gente não pode esquecer da água, né? E esse lixo, esse produto que a gente pode reciclar muitas vezes vai parar nos rios, vai parar no bueiro, acaba prejudicando o solo, prejudicando a natureza de uma forma geral. A água é vital, né? Para tudo, para todos e todas, que a gente sabe o quanto a gente trabalha com a água, a gente depende de água. Dizem que o Brasil, nossa maior riqueza, né, não são os minerais, não são os alimentos que a gente produz, mas é a água, porque a água que vai gerar o alimento, a água que vai gerar toda a agropecuária para poder dar o alimento, é a água que vai gerar energia para conseguir fazer o minério, para poder exportar, para fazer o alumínio. Então a água é a base do nosso país e a gente precisa cuidar muito bem dela, porque cada vez mais no nosso planeta vai ficar escasso. A gente está vendo aí, né, aquelas fotos das tartarugas sofrendo, ilhas, montanhas de resíduos plásticos e tudo mais boiando no mar, e até um estudioso que estava já pesquisando um animal que vivia especificamente numa ilha de resíduos e de plástico no oceano. Olha como a gente está impactando diretamente o nosso ecossistema e transformando esse nosso planeta. A gente precisa transformar isso de uma forma bem mais planejada e que seja mais habitável para todo mundo. A Força do Agro volta já já. É daquele banco. Peraí. A proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred? Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com, uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. A Força do Agro falando hoje sobre o Dia da Terra. Todos os dias são dias para a gente celebrar, para a gente lembrar, mas foi uma data justamente criada aí para refletir, para ações, para criar atividades. Professor, o senhor falava aqui das tartarugas, dos seres, dos animais. Nós somos um ecossistema, a gente tem que preservar.
a fauna, a flora e tudo isso, a gente depende dessa sobrevivência para o nosso bem, para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida. É isso, né, Joyce? Eu acho que a gente tem tantos estudos, né, para poder agregar o nosso modelo de vida, o nosso modelo de produção e o nosso modelo que a gente tem nesse planeta para gerar, sim, recursos financeiros, para, sim, fazer o nosso sistema gerar, para poder buscar aquelas pessoas que ainda não têm a oportunidade de ter uma vida mais digna, para poder estar incluso também dentro desse sistema. E eu acho que não é possível, né, já a gente fica pensando, tem inteligência artificial, tem drone, né, ajudando muito a força do agro aí, tem todas as tecnologias que cada vez mais, Big Data, databases, e falta exatamente como a gente usa toda essa tecnologia, inovação, para que também a gente não destrua o que a gente tem aqui no planeta. Lembrando que 1/3 do planeta, né, a gente já minerou, já tirou, já sujou, enfim, e o planeta não está mais conseguindo se recuperar, como se fosse uma casquinha, né, que você vai tirando, e já tem 1/3 que não consegue mais regenerar ao longo do ano. Então, a gente precisa começar a pensar, né, dentro desses sistemas, como a gente consegue fazer um impacto positivo, que o pessoal chama até de economia regenerativa, economia do impacto positivo, para poder gerar riqueza e também uma benesse de reforma para o nosso planeta. Professor, 101 dias com ações mais sustentáveis para mudar o mundo. Desmistificar a sustentabilidade depende de cada um. É o tema do seu livro. Exatamente. Que ações são essas? Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tem falado até agora, mas fala um pouquinho. O livro foi exatamente para esse questionamento. Professor, tudo isso é muito teórico, né? A gente sabe o quanto veio o trabalho todo. E aí eu falei, não, deixa eu escrever um livro que é didático, que você possa trazer aí. E aí eu listei 101 ações com mais sustentabilidade, não só na questão ambiental, mas também na questão social. E daí tem desde doe seu cabelo para uma entidade social, tem corra por uma causa, use transporte coletivo, ande de bicicleta, ajude uma causa na internet, enfim, são várias ações que a gente tem no livro. E lá no meu YouTube Dias Mais Sustentáveis, a gente colocou 30 vídeos também, patrocinado pela Calabim, que a gente tem esse trabalho bem bacana para dar essas dicas para o dia a dia da gente. Olha só, o senhor falou de teoria, e realmente, quando a gente fala em sustentabilidade, quando fala em preservação, está tudo muito longe, tudo teórico. E tudo que você citou aqui é prática, é nosso dia a dia. É isso, a gente precisa trazer esses conceitos, né? Ficar falando do carbono, do aquecimento global, começa a falar dos green bonds, começa a falar da energia de transição. São palavras muito áridas para quem está no dia a dia, está lá e vai lá, sei lá, vai tomar um banho. E aí, como que eu posso tomar um banho que seja mais sustentável, né? Fechando a torneira, desligando a quantidade de água, de energia, usando placa solar, enfim, dá sim para a gente ter hábitos cada vez mais sustentáveis, hábitos cada vez mais inclusivos para as pessoas, e aí trabalhar com isso desde a nossa pessoa, né, como adultos, quanto para os nossos filhos e os nossos netos. Agora, uma atitude que é tão comum a gente ver, principalmente nas cidades grandes, lixo no chão, jogar o papel no chão, como a gente vê pessoas ainda passando de ônibus e jogando alguma coisa fora, ou passando de carro, jogando o chiclete no asfalto, a cidade suja, a gente não vê ninguém passando com aquela atitude de recolher. E realmente, a gente está na rua, não vai nem... É até uma questão de higiene, né? Mas o não jogar, se não puder ajudar, não atrapalhe, né? Exatamente, uma coisa tão simples, né? De você estar lá, colocar no seu bolso, né? Seu chiclete, sua bala, a casquinha da bala, né? Guarda a casquinha da bala para depois colocar os chicletes e depois, quando você achar uma lixeira, você vai lá e joga o seu resíduo fora. E mais do que isso, né? Em alguns países, se você é pego fazendo isso, você é multado.
né? E outra prática bem interessante que chama plogging, que é o pessoal que vai correr no meio da natureza, nos bosques, e eles vão com uma varinha e um saquinho, né? Então eles vão correndo na natureza e já vai recolhendo os resíduos. E aí dentro dessa corrida você já tem também quem pegou mais resíduos na natureza, não só a velocidade e o tempo. Então dá para fazer uma coisa de uma forma divertida, saudável, não precisa ser aquele eco chato, biodesagradável, não faça isso, não faça aquilo, né? Dá para fazer de uma forma legal, bacana, cool, que a gente realmente trabalhe de uma forma bacana. Nós já vamos falar como o nosso agro é sustentável. Temos um recadinho de um parceiro. A gente conta com parceiros para manter nossa programação e já voltamos. Bom, vamos falar de um assunto muito sério que já acomete mais de 10% da população brasileira, a diabetes. O consumo excessivo de açúcar já é considerado um mal da atualidade e tem sido associado a um aumento significativo nos casos de diabetes tipo 2. Mas aqui ao meu lado está o César, que vai conversar com a gente sobre esse assunto sério, mas vai trazer uma boa novidade, uma boa notícia do mercado que vai nos ajudar a controlar essa doença. Seja muito bem-vindo, César, em A Força do Agro. Olá, Joyce, muito obrigado. Olá, e esse é um assunto de interesse de todos. Pois se você não tem problema com essa doença, alguém muito próximo a você está passando por alguma dificuldade relacionada a esse mal no Brasil. 1 a cada 10 pessoas já sofre com essa doença, como a Joyce já citou. O Brasil é o 5º país com mais incidência de diabetes e o 2º no mundo em número de mortes, gente. Por diabetes é um número alarmante. E para quem não sabe, o açúcar é sim, em excesso, pode provocar lesões em todo o corpo, incluindo olhos, rins, vasos sanguíneos, coração, nervos e ainda dificuldade para cicatrizar feridas. Tudo isso, Joyce. Nossa, que coisa, né, César? Mas a boa notícia é que a Força do Agro trouxe para você a parceria com a Brasil Vida, que tem uma novidade pensada especialmente para melhorar a saúde dos brasileiros. O Bem Glico. Conta pra gente, César, como funciona? Bom, o Bem Glico, você vai encontrar ativos naturais que atuam em conjunto para controlar e prevenir a diabetes. São ativos como pau-tenente, cajueiro, jambolão, berinjela, alcachofra, vitaminas B1, C, D e E, magnésio, picolinato de cromo, que ajudam a controlar de forma natural os níveis de açúcar no sangue. Então, já pega o seu telefone e liga para 0800 552 5200, adquira o seu Bem Glico, que é um suplemento essencial para o organismo no tratamento de diabetes, obesidade e colesterol alto. Ligue agora. Vamos lá então, 0800 552 5200 e já peça o seu. Brasil Vida, prazer em cuidar bem. A Força do Agro falando sobre o Dia da Terra, a sustentabilidade. Professor, falávamos aqui sobre cada um fazer a sua parte. O ser humano é muito egoísta, né? Deixa que outro faça. É o eu, é começar por mim. O que eu posso fazer a partir de agora? Isso. Cada vez mais e cada vez que eu vou estudando essa temática, Jorge, a gente vai percebendo que o ser humano, ele percebe que ele é um ser sozinho. Né? Muitas vezes ele trabalha e acha que está lá batalhando, sou eu contra o mundo. Né? E muitas vezes, e até o pessoal que é do agro, que está aí nas suas vagas, percebe que está muito dentro de um ecossistema, de um sistema que depende da chuva, da água, do vento, e isso cada vez mais está mudando pelas questões das mudanças climáticas, do desequilíbrio climático que a gente está causando. E quando a gente começa a ampliar nossa percepção de mundo, que eu acho que é o que falta nós, seres humanos, é entender que a gente vive e está numa comunidade, e essa comunidade, assim como a tartaruga, assim como o jacaré, assim como o peixe, assim como as árvores que estão aí, a gente está dentro desse ecossistema, e um pouco que você muda esse ecossistema acaba mudando todos os processos. Mas eu sou muito sozinho, eu sou uma pessoa... Sim, você é uma pessoa que com certeza vai fazer essa transformação para o bem ou para o mal. Agora, quem ainda não tem noção do quanto o Brasil é sustentável, nosso país usa apenas 8% do território para fins agrícolas e outros países usam aí entre 20% e 65%. Alguns países da Europa, só para você ter ideia, já usam aí até 65%. A França, que tem o hábito aí de ditar regras para os outros países, principalmente para o Brasil, está sempre de olho aqui.
tem 52% do seu território destinado para a agricultura. A China, 60%, Estados Unidos, 18%. É o nosso agro que é sustentável. A gente realmente precisa cada vez mais trabalhar em muitas terras que a gente tem degradadas aqui no nosso país, que dá para ser reutilizada, né? Fazer um upcycling, né? Que é o termo da moda de reutilizar, e cada vez mais trabalhar juntamente com os órgãos ambientais, com as ONGs ambientais, para que possa fazer uma composição na qual possa se utilizar cada vez mais as terras que estão disponíveis, arrumando primeiro aquelas que estão degradadas e que precisam ser tratadas novamente, e aí sim buscar cada vez mais modelos de negócios e plantios que interajam, né, com a Floresta em Pé, junto com as questões ambientais, sociais, que cada vez mais são cobrados pelos governos internacionais, pelos nossos compradores, de manter sim a floresta em pé e, ao mesmo tempo, fazer plantação, plantio e assim por diante. Para isso existem vários modelos, e aí eu volto naquela parte da inovação, tecnologia que a gente tem cada vez mais forte para que a gente possa trabalhar dentro desse propósito e, com certeza, plantar mais para mais gente comer, para gerar mais energia, que é a nossa grande fortaleza do país. As imposições dos governos externos, né? O Brasil é um dos países que mais tem leis rígidas para o agro. Quem é produtor rural no Brasil sabe o quão difícil se você tirar, você tem que plantar, se desmatar, você tem que reflorestar. As leis são muito rígidas, então acho que hoje a gente conseguiu deixar aqui bem claro que o produtor rural não é o vilão, o produtor rural é o que mais preserva no Brasil. Acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais fora do campo, na cidade, porque lá no campo o produtor está fazendo a parte dele. É isso, né? Acho que o produtor entende que ter a terra numa boa qualidade, ter lá a sua área de preservação muito bem cuidada, dentro das leis, obviamente, vai ajudar a captação de água, a captação do solo, dos seus nutrientes. Isso vai criar um ecossistema dele, né, pequenininho ou grandão das grandes fazendas, o quanto isso vai gerar mais qualidade para a terra, para o ar dele, para as chuvas dele, e isso vai trabalhar junto ao ecossistema. O que não dá para fazer, que é o que a lei garante ou está tentando garantir, é que a gente vai limpar tudo e vai plantar de qualquer jeito, né? Acho que as tecnologias... Meu pai é agrônomo, né? Então, ele sempre conta o quanto de tecnologia tem nas terras para poder falar o quanto a gente pode usar tecnologia, inovação e tudo isso que a Embrapa e outros órgãos no Brasil investem em cientistas, e deveria investir ainda mais em cientistas para que possa ajudar o produtor rural a ter um bom retorno dentro das leis e cultivando o nosso país, a nossa fauna e a nossa flora. A gente só usa 8% do território, tem muito espaço ainda a ser explorado, por isso que os países estão de olho aqui no que é nosso. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui, volte sempre. Muito obrigado pela oportunidade e que a gente tenha cada dia mais dias mais sustentáveis para que o nosso planeta possa se regenerar e os nossos filhos e netos possam ter uma boa vida. É isso aí. Obrigada a você que nos acompanha em A Força do Agro. Siga nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1, e faça sua inscrição também aqui no YouTube, canal A Força do Agro. Até mais!